Pessoal, boa noite, tudo bem? Aí mais uma aulinha e mais uma semana que vai se passando. Agora, acho que já com algumas pendências aí normalizadas, aí já vamos dar início, né, a um novo assunto, a um novo mundo, a um novo universo. Sim, parece filosófico, parece aula de filosofia, mas não é. É matemática, tá? Então, qual que é a ideia da nossa aulinha de hoje? Vislumbrar o estudo do conjunto dos números complexos, entender o que é esse conjunto e por que esse nome complexo, mas não é tão complexo assim. A forma algébrica desse conjunto, de um número complexo, e algumas operações envolvendo esses números, como soma, subtração, multiplicação e outra nova que a gente vai conhecer. Tá bom? Então essa é a ideia. É uma aula um pouco mais teórica, tá? Para dar uma situada num novo conjunto. É como se a gente estivesse na aulinha lá de quinta série vendo os números naturais. Então a gente faz toda uma análise do que são os números naturais. Agora a gente vai fazer essa mesma análise, só que para outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos. Tá bom? Então vamos lá. De onde veio os complexos? De onde veio? Então aqui eu peguei uma equação, tá? De segundo grau, tá? X ao quadrado mais 2x igual a zero. E o exercício é resolver essa equação, tá? É uma equação do segundo grau. A metodologia para você resolver a equação é Bhaskara. Uma das metodologias, a mais famosa, é a fórmula de Bhaskara. Que você tem o discriminante, que é o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é o termo aqui que está junto com o x, então ele é 2. Então fica 2 ao quadrado menos 4 vezes. O a é o termo que está junto com o x ao quadrado, então ele vale 1. Então 1. E o c é o termo que não tem x, né? No caso aqui, 5. Então fica 4 menos 4 vezes 5, 20. 4 menos 20 fica menos 16. Aí você vem para a equação de Bhaskara propriamente dita, que é o quê? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, divididos, tudo isso divididos por 2a. Aí você substitui os valores, fica menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 16 sobre 2 vezes 1. Então vamos lá. A raiz de menos 16, ela vai, a gente vai ter que calcular ela, porque o menos 2 eu sei calcular, é um número, e esse 2 aqui também. O problema é essa raiz de menos 16, né? Não sei quanto vale isso. Eu não tenho essa sensação. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu usei aquela propriedade de radiciação que diz o seguinte. Quando você tem um número e esse número é multiplicação dos dois, eu posso separar ela em duas raízes. Por exemplo, menos 16 eu posso separar como 16 vezes menos 1, que é a multiplicação dos dois dá menos 16. Eu podia separar também de 4 vezes menos 4, também dá a mesma coisa. Mas aqui eu quis fazer dessa forma. 16 raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Por quê? Porque eu sei quanto que é a raiz quadrada de 16. E ela é 4. Não tenho dúvida disso. Raiz de 16, 4. Então fica 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. O que eu fiz? Peguei esse 16 que eu encontrei, que é o quê? 4 raiz de menos 1 e substituí aqui. Então 16, menos 16, ele virou 4 raiz de menos 1. Tá? Voilà. Vem pra cá. Seguindo então, o que acontece? Coloquei o 2, que é um fator comum do 2 e do 4, em evidência. Certo? Aí ficou o quê? 2 em evidência. O que você faz? Menos 2 divididos por 2. Dá quanto? Menos 1. 4 divididos por 2. Fica 2 fora. E o que está dentro da raiz não muda. Você não vai colocar raiz de menos meio aqui. Ou menos 1/4. Isso aqui é um termo só. Então se você fez aqui a distributiva para o de fora, o de dentro não entra. Tá? Só para constar. Então o que está dentro da raiz fica imutável. Você não mexe. Ok? Seguindo. O que você tem? 2 dá para simplificar com esse 2. Fica o quê? Menos 1 mais ou menos a raiz. Mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de menos 1. Então o que você vai fazer? X' é menos 1 mais 2 raiz de menos 1.
E x de duas linhas é menos 1, menos 2, raiz de menos 1. Mas afinal, quanto vale a raiz quadrada de menos 1? Essa é a ideia. Então, a ideia dos números complexos vem para responder essa pergunta. Mas quanto vale raiz quadrada de menos 1? Então vamos responder a ela. Ó, quanto vale raiz de menos 1? Então vamos lá. A raiz quadrada de um número, ela é um elemento positivo. Por quê? Você não faz lá. A raiz quadrada de 4. Você fala que é 2. Você não fala que é menos 2. Não fala que é duas respostas, mais ou menos 2. Só o 2 que conta. Tá? Por questão de origem matemática. Então a raiz quadrada ela tem que retornar um número sempre positivo. Tá? Então vamos lá. É um elemento positivo que, multiplicado consigo, vou usar consigo mesmo uma redundância, perdoe, professor Roberley e companhia, resulta no valor que está dentro da raiz. Ou seja, a redação nunca foi muito forte, gente. Nunca foi. Ou seja, a raiz quadrada de um número A vai ser igual a B se eu pegar o B e multiplicar pelo B, vai dar A. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2, por exemplo. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. E tem que ser positivo. A questão é, para calcular essa raiz quadrada de menos 1, a gente tem um problema. Que todo número real, seja ele positivo ou negativo, multiplicado por ele mesmo, resulta em um número positivo. Ó, se eu pegar menos com menos, ele vai dar mais na regra de sinal. Se eu pegar mais com mais, também vai dar mais. Ou seja, eu nunca vou conseguir atingir um número negativo. Por exemplo, nunca vou calcular a raiz quadrada de menos 1. Conclusão que a gente tem é... não existe raiz quadrada de menos 1 para os números reais. Se perguntar, esse valor está nos números reais? Não. Ele não está lá. Tá? Bom, mas então aonde que ele está? Aí, vamos responder. Ó, sendo assim, a gente vai definir essa raiz quadrada de menos 1 como unidade imaginária. Por quê? Porque fisicamente ela não existe. Porque você não tem como calcular a raiz quadrada de menos 1 do jeito real, né? Então a gente vai definir isso como uma unidade imaginária. E essa unidade imaginária, essa raiz quadrada de menos 1, a gente vai simbolizar pela letra I. Tá? Então, I, sempre que você vê o I na vida, é I de imaginário, de unidade imaginária, e sempre vale raiz quadrada de menos 1. Sempre. Always. Toda a vida. Então, a partir que você vê lá um I associado à unidade imaginária, é raiz quadrada de menos 1. Beleza, então agora, meu problema não é mais raiz de menos 1, meu problema é I. Tá? Então vão existir números que não têm esse I, e vão existir números com I. Os números que não tiverem I vão ser números reais. E os reais normais. E os números que tiverem esse I vão ser chamados de números imaginários. Vão ser esses dois pilares. Os números reais, que são os números sem o I, ou a raiz quadrada de menos 1. E vão existir outro número, que são os números imaginários, que vão existir esse I aqui. Então essa unidade imaginária, ela faz com que a gente consiga criar o que a gente chama de conjunto dos números complexos. Então o I é o símbolo dos números complexos. É a entidade básica, é a menor coisinha possível. Tá? E importante essa relação aqui, ó, que I ao quadrado sempre vale menos 1. Tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está levando ao quadrado. Ó. Se eu pegar I ao quadrado e levar ao quadrado aqui também, o que acontece? A raiz cancela com o quadrado, fica I ao quadrado igual a menos 1. Tá? Então, dessa definição, a gente chega nisso. Tá? Então, sempre que você vê I igual a raiz de menos 1, e I ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, eu tirei a raiz. Tá? Em algumas aplicações, isso aqui é a título de curiosidade mais. Como em eletricidade, quando a gente trabalha com corrente alternada, ou em sinais e sistemas, em vez de usar o I, pode aparecer um J na sua vida. Mas creio que no vestibular vai aparecer só I para todo mundo, tá? Então só fica isso aqui a título de curiosidade, tá? Meu professor do cursinho falou que era I, e agora o professor está falando que é J. É a mesma coisa. Pode ser que apareça um dia na sua vida. Tá bom? Então, I igual a raiz de menos 1 é chamada unidade imaginária. Então, I é a unidade imaginária. Ok?
Vamos lá, bora lá. Forma algébrica de um número complexo. Todo elemento do conjunto dos números complexos, e aqui a gente vai chamar o número de z, tá? É a letra comum que a gente usa, vai ter a seguinte forma algébrica. Ou seja, vai ter a seguinte estrutura, né? A seguinte forma. Ela vai ser um número real, A. Vai ser, sabe porque é uma parte, um número real. Isso aqui, lembra, o que tem I é a parte imaginária. Então, ó, vai ser o A, que é uma parte real, e o B vai ser uma parte imaginária. Por quê? Porque ela está junto com o I. Então, A não tem I, então ela é real, parte real. O B, ele está junto com o Izinho. Então ela é uma parte imaginária. E o I a gente chama de unidade imaginária. E sempre raiz quadrada de menos 1. Tá? Sempre. Então sempre um número complexo vai ter essa forma. A mais BI. Tá? Sempre. Todo número complexo vai ter essa característica, essa forma. Tá? A, parte real, e B, parte imaginária. E o I, unidade imaginária. Tá? Seguindo. Aqui a gente vai comparar o conjunto dos números complexos com o conjunto dos números reais. Tá? Então o conjunto dos números reais é um subconjunto, ou seja, ele está dentro, ou está contido, matematicamente falando, do conjunto dos números complexos. Representado aqui no diagrama. Ó. Tem os naturais, tem os inteiros, tem os racionais, os irracionais, os reais, que é tudo, e os complexos mais ainda. Tá? Ó, se o meu número tiver só isso aqui, ele é real. Agora, se ele tiver com o I, não importa se tiver o A ou não. Mas basta ele ter esse I, ele já vira um número complexo. No caso, fora dos números reais. Tá? Definição importante. Os números complexos, ou seja, que vão ter o I, e que não são números reais, tá? Ou seja, vão ter o I obrigatoriamente, são chamados de números imaginários. Formam o conjunto dos números imaginários, que é simbolizado por isso aqui, pela diferença dos dois. Seria isso que está em cor de pele aqui. Esse conjunto, a linha é o conjunto dos complexos inteiro. Tá? Mas o que está pintado aqui de cor de pele seria esses imaginários. E o que está dentro desse cara são os reais. Beleza? Feito? Então todo número real é complexo. Mas nem todo número complexo é real. Basta que ele tenha um izinho. Beleza? Então sempre que você falar, um número é real, ele é complexo. Ou seja, todos os números são complexos. Mas nem todos são reais. Basta ter o izinho. Fechou? Seguindo então, vamos para uma análise da forma algébrica. Então, a partir da forma algébrica, que é essa forma, o formato de um número complexo, a gente chega em algumas conclusões importantes aqui. Primeira, se o B for igual a zero, olha o que vai acontecer. A mais 0, que o B virou 0, 0 vezes I. 0 vezes I, 0 vezes qualquer número, independente se é I ou não, é 0. Então vai ficar A mais 0. A mais 0 é A. E A é um número real. Então, se o B for igual a 0, o I some. Portanto, ele vira um número real. Primeira consideração. Se o B for diferente de 0, basta isso. Então, esse B, eu não vou conseguir eliminar, né? Esse I. Se ele for diferente de 0, eu não consigo eliminar o I. Então, ele vai ser um número imaginário. Mas se, além do B ser diferente de 0, por isso que está dentro, um item do outro, e o A for igual a 0, o que acontece? A parte real, ela some. Por quê? Porque A vai virar 0, e 0 mais qualquer coisa fica qualquer coisa. Ou seja, 0 mais BI fica BI. Ou seja, a gente tem um número, ele é imaginário porque ele tem I, mas ele é um número imaginário puro, porque ele não tem parte real, ele é só imaginário. Por isso que a gente chama ele de puro. Esse aqui é o número imaginário normal, o comum, tem as duas coisas. O número imaginário puro tem só a parte imaginária, aqui que tem a unidade imaginária, e o número real não tem a unidade imaginária. É só um número real mesmo. Beleza? Então são as três formas de números complexos que existem.
Tá? Uma delas são os números reais, que a gente já conhece. Outras são os imaginários puros, que está dentro dos números imaginários como um todo. Beleza? Então vamos lá, seguindo então. Exercício, ó, exercício. Determine a parte real e a parte imaginária dos seguintes números complexos. Lembrando, parte real é você pegar a parte que não tem i. Tá? Vamos lá aqui, vamos analisar. Qual é a parte desse z aqui, desse número? Isso aqui é um número só, que não tem i. É o menos 3. Então, o que você vai colocar aqui? Parte real é igual a menos 3. E qual que é a parte imaginária? Ah, 4i. Cuidado! A parte imaginária, ela nunca vai o i. Ela vai só um número. 4. Parte imaginária nunca vai o i. Nunca vai o i. Tá? Nunca. Então a parte real é 3 e a parte imaginária é 4. Ó, parte real é o que está sem o i, menos 3. Parte imaginária, olha o que está junto com o i. Não é? Você não põe o i junto, mas ó, pega o que está junto com ele. Tá bom? Vamos lá, o segundo. O que ficaria? Parte real é 5, porque essa parte não tem i. E a parte imaginária é quanto? Menos 1, não é menos i. Menos 1. Por que menos 1? Porque o número que está junto com i é menos 1. Menos alguma coisa, não tem nada, é 1. Então aqui, parte real igual a 5. Parte imaginária igual a menos 1. Aqui, parte real, raiz de 2. Raiz de 2 é um número real. E parte imaginária, tem alguma coisa com i aqui? Não tem nada com i. Então a parte imaginária vai valer 0. Não tem nada, 0. Então parte real igual a raiz de 2. Raiz de 2. E parte imaginária igual a 0. Aqui. Parte real. Qual que é o termo que está sozinho, sem i? Qual o termo que está sem i? 1. Parte real igual a 1. Qual é o número que acompanha o i? Ah, não tem nenhum número aqui na frente. Se não tem nenhum número, é 1. Porque o sinal é 1, conta. Então fica mais 1. Parte imaginária também igual a 1. E por fim, 4i. Tem alguma parte sem o i desse número? Não. Só tem um termo que tem i. Então parte real vai valer 0. E a parte imaginária, qual é o número que está multiplicando o i na frente? Ah, o número que está multiplicando o i é 4. Então parte imaginária igual a 4. Beleza? Então sempre, ó, parte real é pegar o termo que está sem i, tá? Lembrando, se tiver um i ao quadrado, vai ter que converter para menos 1. Tá? E a parte imaginária é você pegar o número que está multiplicando o i. Beleza? Não é i ao quadrado, tem que ser i. Tá bom? Nem i ao cubo, nem i ao quarto. Tem que ser i. Exatamente i. Tá bom? Lembrando que na parte imaginária o i nunca vai junto. Beleza? Ó, tá aqui a solução. E a explicação também. Na parte imaginária, nunca vai o i junto. Beleza? Vamos para as operações entre os números complexos. Vamos falar de adição e subtração. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos imaginar que a gente está resolvendo uma equação. Lá. 2x mais 5... Vou escrever aqui, ó. 2x mais 5... Mais 4 pode ser... Mais 4x menos 6. Igual a 5. Eu não vou passar nada ainda, tá? Vamos só agrupar o que está do lado esquerdo. O que eu faço aqui? Eu pego 2x e junto com 4x. Porque os dois têm x. Então ele vai ficar 6x. Mais 4 menos 6 vai ficar menos 2. Juntei os dois números.
igual a menos 5. Então qual que é a ideia aqui? É juntar letra com letra e número com número. Essa é a ideia, esse é o conceito. Para a equação, a gente faz isso. Nos números complexos, é exatamente a mesma coisa. Você junta como se fosse uma equação. Só não vai ter igual alguma coisa. O igual você vai chegar no final. Mas o princípio é o mesmo de uma equação. Ou seja, você vai juntar aquilo que não tem letra, junta em uma coisa só, e aquilo que tem letra, no caso a letra I, você junta numa coisa só. Isso é uma forma. Outra forma, mais formal, bonitinha, é falar o quê? Juntar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. É fazer as duas coisas separadas. Fez parte real com parte real? A resposta é real. Fez parte imaginária e parte imaginária? Resposta é outro numa parte imaginária. Não esqueça do I. Se você está fazendo parte imaginária com parte imaginária, no final vai ter que aparecer um I correspondente. Tá? Ó, exemplo aqui. Ó. 1 mais I mais 2 menos 3I. Então vamos fazer como se fosse equação de cabeça. Ó. Número com número, 1 mais 2, 3. Ó, letra. 1 menos 3, menos 2. Menos 2i. É como se fosse um x aqui. Pense que é a mesma coisa, tá bom? Aqui. Agora pensando no conceito bonitinho, podemos dizer assim. Parte real com parte real. Parte real é 1 do primeiro e a parte real do segundo é 2. 1 mais 2, que dá 3. Parte imaginária do primeiro é 1. Parte imaginária do segundo é menos 3. 1 mais com menos dá menos, então fica 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2. Tá? Então você pode pensar das duas formas. Juntando parte real com parte real. E parte imaginária. Ou pensar como se fosse uma equação mesmo. Não tem problema. A subtração é a mesma coisa. Só que você tem que se atentar com o sinal. Ó. 3 menos 2, 1. 4, menos 4i menos i. Então fica menos com menos dá mais i. Menos 4i mais i. Ou seja, devo 4, ganho 1. Fico ainda devendo 3. Vai ficar menos 3i. Ó, mesma coisa. Ó. Parte real do primeiro é 3. Parte real do segundo é 2. Negativo. Parte imaginária do primeiro, menos 4. Parte imaginária do segundo, menos 1. Então fica menos 1. 3 menos 2, 1. Menos 4, menos com menos, mais 1. Menos 4 mais 1, menos 3. E terceiro, menos 2, menos 5, menos 3. Ah, menos 2 não é complexo. É sim, ele não é imaginário. Mas ele é complexo. Todos os números são complexos. Se ele tiver i, ele é imaginário. Se ele não tiver i, ele é real. Ponto. É isso. Essa é a definição. Então eu posso somar um número real com um número imaginário. Não tem problema. Respeitando a mesma ideia. Ó. Vamos fazer, ó. Menos 2, menos 5. Ó. Sem letra. Menos 2, menos 5, menos 7. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais 3i. Aqui, ó. Parte real com parte real. Qual que é a parte real do primeiro? É menos 2. Menos 2, menos 5, menos 7. Parte real do segundo. Fica menos. Parte real do segundo que é 5. Parte imaginária. Qual que é a parte imaginária do primeiro? Não tem. Porque não tem i no primeiro. É 0. Menos 3, que é a parte imaginária do segundo. Então, menos 3. Então vai dar mais 3i. Então, adição e subtração de números complexos é você pensar como se fosse uma equação. Ou seja, letra com letra, número com número separado. É isso. Beleza? É assim que a gente opera os números complexos. No que diz respeito à soma e à subtração. Ok? Bom, vamos lá. Vamos seguindo aí. Próxima, multiplicação. Na multiplicação de números complexos, a gente usa distributiva. Chuveirinho, igual como se fosse equação também. Como se fosse aqui um polinômio vezes outro polinômio. A gente fazia isso lá no apostila 4. Tinha lá um polinômio vezes o outro, quanto que dava. Então aqui a gente vai fazer a mesma ideia, distributiva. Mesmo conceito. Só que tem um detalhe importantíssimo. Você tem que lembrar que i ao quadrado, se aparecer i ao quadrado, vale menos 1. Tem que lembrar disso. I ao quadrado é igual a menos 1. Tá?
Então você tem que substituir. Quando você chegar no i ao quadrado, você vai ter que substituir por menos 1. Beleza? Vamos lá, ó. Exemplo aqui, ó. 1 mais i vezes 2 menos 3i. Então, distributivo. 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos 3i, menos 3i. I vezes 2, 2i. I vezes menos 3i dá menos 3i vezes i ao quadrado. Aí vamos lá. 2 repete. A princípio não tem nada, nenhum outro número, né? Que uma coisa tem i, outra coisa tem i ao quadrado. Aqui, ó, dá pra juntar, né? Menos 3 mais 2, os dois são i, né? Então, menos 3i mais 2i, ou seja, devo 3, pago 2, fico ainda devendo 1. Devo 3, paguei 2, fico ainda devendo 1. Fica menos 1i. Agora acontece, i ao quadrado vai ficar menos 3 vezes, que é sempre multiplicação, menos 1. Beleza. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. 2 mais 3, 5. 5 menos i. Então a multiplicação desses dois números complexos dá isso aqui. 5 menos i. Beleza? Mesma ideia para o próximo. Aqui. 3 menos 4i vezes 2 menos i. 3 vezes 2, distributiva. 6. 3 vezes menos i, menos 3i. Menos 4i vezes 2 dá menos 8i. Menos 4 vezes 2, menos 8i. Menos 4i vezes menos i, menos com menos, mais 4i vezes i ao quadrado. Dá para juntar aqui os dois que já tem i. Menos 3, devo 3, depois devo 8. No total eu devo 11. Fica 6 menos 11i, mais 4, i ao quadrado vira menos 1. Então fica 4 vezes menos 1. Igual 6 menos 11i, 4 vezes menos 1, menos 4. 6 menos 4, 2. 2 menos 11i. Beleza? Então, é assim que a gente opera os números complexos no que diz respeito à multiplicação. Ou seja, distributivo. Normal. Lembrando sempre, i ao quadrado vale menos 1. Tá? Tem que lembrar dessa regra. Ah, João, se não lembrar, você não vai chegar num número complexo bonitinho. Você vai chegar numa parte de i ao quadrado, você vai travar aqui, né? Vai travar aqui. Beleza? Seguindo aí, então. Agora, uma operação nova. O conjugado. Tá? Operação nova. Importante essa operação. O que acontece? Eu tenho um número complexo aqui. Tenho um número complexo. Ó, A mais B. Vamos colocar um número. Z igual a 1 menos 2Z. Aqui. O que ele fala que é o Z barra? O conjugado. Ele fala que o conjugado de Z, o que é? Ó, para se obter o conjugado de um número complexo, deve-se trocar o sinal da parte imaginária. Não é do número complexo inteiro. É só da parte imaginária do número complexo. Ou seja, o conjugado de Z. Opa. Vai valer. Ó, parte real não muda nada. Fica 1. Trocando o sinal. Menos fica mais. Mais 2i. Essa é a ideia. Conjugado troca o sinal da parte imaginária. Simples assim. É só isso. Conjugado. Se aparecer um conjugado, uma barrinha aqui em cima do Z, o que você tem que fazer? Trocar o sinal da parte imaginária. Ok? Essa é a ideia da operação conjugada. Uma nova operação que para os reais não fazia sentido. Por quê? Porque se você aplica o conjugado de um número real, dá a mesma coisa, né? Por quê? Porque eu só mudo a parte imaginária. Então, os números reais não sentem isso. Quem só sente são os números imaginários. Tá? Então, conjugado é trocar o sinal da parte imaginária. Exemplos, ó. 3 mais 4i. Menos 3 mais 4i. O conjugado, o Z barra, vai valer. Parte real não muda nada, só troca o sinal da parte imaginária. Então fica de mais 4 vira menos 4.
7 mais 2i. O z barra, conjugado, vale 7. Parte real não muda, mais vira menos. Fica menos 2i. Aqui, z igual a menos 3i, ó. Parte imaginária tem que mudar o sinal. Se tem i, tem parte imaginária, tem que mudar. Então, se é menos 3i, vai virar mais 3i. Troquei o sinal, menos vira mais. E aqui, menos 5 ficou o quê? Menos 5. Por quê? Ah, muda o sinal da parte imaginária. Ué, mas aqui não tem. Bom, se não tem, você não muda nada. Bom, não vai trocar para mais 5 aqui. Isso que eu tô falando. Não é mais 5, é menos 5 da mesma forma. Tá? Então, ó, aqui tem a explicação. No último caso, o número complexo não foi alterado. Isso ocorre quando z for um número real, como é o caso, menos 5. Ou, se você preferir, falar desse jeito, quando a parte imaginária for igual a zero. Tanto faz. Então, se for um número real, o conjugado não muda. Agora, se for um número imaginário, sim. Beleza? Então, esses são os exemplos de conjugado que nós temos. Próximo, propriedades relacionadas ao conjugado. Então, vamos lá. Se o z for a mais bi, então o z barra vai trocar o sinal. E se mais, vai virar menos. Então, vai ficar a menos bi. Então, o que a gente vai fazer? Vai somar. Vai fazer algumas considerações. A primeira delas é somar. Quanto que dá o z mais o z barra? Então, vamos lá. A mais a, ó, pegando aquilo que não tem i. A mais a, 2a. Menos bi mais bi. Ou melhor, mais bi menos bi. Mais bi menos bi, morreu. Morreu os bi. Então, soma. Ficou só a mais a, que dá 2a. Ou seja, se você somar um número complexo com o seu conjugado, dá sempre um número real. Sempre. Sempre que se somar um número com o conjugado, é sempre a resposta. Sempre tem que dar um número real. Não tem jeito. Não tem jeito. Sempre vai acontecer isso. Tá? As partes imaginárias vão se cancelar. Ok? Então, sempre que estiver somando um número com o seu conjugado, sempre vai ter um número real. Agora, a subtração. Mesmo princípio. Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Ó, a menos a, morreu. Morreu. Bi, menos com menos fica mais. Fica bi mais bi. Bi mais bi dá 2bi. Ou 2bi. Ou seja, isso aqui é um número o quê? É um número imaginário, porque tem i, mas é um número imaginário puro. Por quê? Porque não tem parte real na frente. Não tem um a aqui na frente. Certo? Então, justamente essa é a ideia. A subtração entre um número pelo seu conjugado, ou vice-versa, o conjugado por esse número, dá sempre um número imaginário puro. Tá? Propriedade padrão. Multiplicação. Vamos fazer a distributiva para ver o que acontece. Então fica a mais bi vezes a menos bi. A vezes a, tá aqui, a vezes a. A vezes menos bi, fica a vezes menos bi. Bi vezes a. Bi vezes a. Mais bi vezes menos bi. Mais bi vezes menos bi. A vezes a dá ao quadrado. A vezes menos bi dá menos abi. Bi vezes a dá abi. B vezes b dá b ao quadrado, negativo. I ao quadrado. Morreu. Ó, mais abi com menos abi, morreu. Cancela. I ao quadrado vale quanto? Vale menos 1. Ou seja, vou substituir esse ao quadrado por menos 1. Vai ficar o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado vezes menos 1. Menos com menos dá mais. Então vai ficar mais b ao quadrado. Ou seja, se eu multiplicar um número pelo seu conjugado, a resposta é sempre um número real e positivo. Não é só um número real que ocorre na soma. Ela vai ser um número real positivo. E essa propriedade relacionada ao conjugado, ela é fundamental para a gente entender a divisão de números complexos, como que ela funciona, como que a gente operacionaliza esse processo de divisão envolvendo números complexos. Tá? Então, em resumo, em síntese, era isso que eu tinha que trazer na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai começar vendo o processo de divisão de números complexos,
tá? Então a gente vai parar a partir daí. As potências de I e resolver os exercícios da aula 9, ok? Na próxima aula é essa a ideia da resolução, tá? Beleza? Sossegado? Então aí, dúvidas? Manda um alô, manda um WhatsApp, manda um e-mail. Eu vou deixar também um e-mail aí no para vocês entrarem em contato também, tá? O WhatsApp tá um pouco corrido, então tá difícil de responder ultimamente no WhatsApp, tá? Mas quando der, dá uma folguinha aí e já vou operacionalizar tudo isso, tá bom? Um abraço, pessoal, uma boa semana, um bom estudo, fiquem firmes, fiquem bem, se cuidem e nada de furar quarentena, hein? Temos bastante coisa a fazer. Falou, até mais!